Nós vamos falar hoje sobre a conexão espiritual, né, e os fatores emocionais e os fatores físicos, tá? Vamos pensar aí, primeiro, antes de a gente entrar de fato, né, nos fatores emocionais e físicos, do porquê que existe a necessidade de nós termos conexão com a espiritualidade. Porque eu, Kleber, e vocês aí assistindo essa live, tem essa vontade, tem essa busca, esse desejo, né? Da onde vem isso? Da onde partiu isso inicialmente? Qual foi o momento, né, que cada um de nós olhou assim para fatores espirituais e pensou, puxa vida, quero saber mais sobre isso, né? O que nos motiva a essa busca pelo conhecimento espiritual, né? E esse contato com a espiritualidade. Bom, cada um de nós, né, espíritos, né, é o que somos, estamos nesse momento materiais, nós não somos definitivamente materiais, né? Temos aí em nós uma lembrança, uma saudade, um desejo de retornar à vida espiritual, de estar de volta lá. De alguma forma, em nossos pensamentos, mesmo que a gente force o contrário em relação a isso, nós sabemos que vivemos uma ilusão, que algo é temporário, que aquilo não é o definitivo e o duradouro da minha existência como espírito. A situação como encarnados, ela tem essa informação para nós que a qualquer momento ela deixará de existir para nós. E aí a gente se pega pensando nisso, né? Será, peraí, então, se eu cheguei, eu tenho uma hora para sair, deve haver algo além disso. Tem que existir algo fora dessa realidade corpórea, desse modelo de vida. E aí nós passamos, né, a buscar alguém que pense como a gente, alguém que tem essa mesma loucura que a gente. E aí quando a gente vai nessa direção, você começa a perceber que muitas pessoas querem essa resposta, desejam ter essa resposta. Peraí, então nós somos espíritos vivendo aqui, e como é que é lá do outro lado? Eu posso falar com essas pessoas que estão lá do outro lado, porque sabemos que as pessoas desencarnam, e para onde elas vão, né? Será que eu poderia falar com elas? Será que eu poderia ter, né, o contato com elas, receber uma informação, receber uma orientação, né, desses irmãos que estão do outro lado, essas pessoas que eram importantes para mim, né? E aí a gente começa essa busca por esse conhecimento, por esta informação. E aí a gente começa a fazer o caminho, né, do reencontro com a nossa essência verdadeira, com aquilo que gritava dentro da gente, não sendo o correto, não sendo o aceitável. E aí a gente vai atrás de outros, vamos brincar aqui, malucos como nós, que acreditam que a vida espiritual exista, que exista algo além disso. E aí quando a gente toma essa decisão, você começa a encontrar um amigo, outro amigo que pensa igual a você. Hoje, na atualidade, dada a quantidade de informação que recebemos, nós temos muito mais convicção disso, não somente pelos vídeos, como este aqui, mas muita literatura, né, muita informação, e principalmente, né, pelas redes sociais, que para quem busca isso está abarrotado, né, de situações, de informações, e aí a gente vai se convencendo cada vez mais do que o Kleber fala e outras pessoas falam, né? Não é uma loucura da cabeça do Kleber, né? Isso existe mesmo, olha só, isso aí tudo existe, essa turma toda falando aí, existe. E a partir desse momento, se você se conectar profundamente com essa informação, você gosta de ouvir as experiências das outras pessoas, o que as pessoas sentiram, né, nesses processos, que é o que eu já relatei aqui algumas vezes, algumas coisas que eu disse, e é só que você quer ter as suas experiências, você deseja ter. E aí você lembra de que o Kleber falou, do que você leu, ou de que alguém comentou com você, que você tem um mentor, que você tem ali a sua hierarquia espiritual, que lhe acompanha na sua jornada, que vai lhe orientar na sua jornada, e você quer saber, tá aí, agora como que eu faço para falar com esse cara, com esses caras que estão ao meu lado? Que tipo de informação eles podem me trazer? E aí a gente passa a ir para um segundo estágio do processo, né? Eu quero conversar com ele. Será que eu posso sonhar com ele? É uma coisa que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber.
Eu posso sonhar com o meu mentor, né? E claro que sim, você pode sonhar com ele. Na verdade, você sonha todas as noites com ele, você se desdobra, né? E pode ser aí que você está encontrando ele todas as noites, tá bom? E se você não foi ainda dado a você a condição de ter uma conversa com ele, a conversa assim, ter a lucidez dessa conversa, a conversa aconteceu. É porque ainda não é o momento. Então você também escutou alguém falar isso, como eu falei agora, e aí você vai falar assim, tá, Kleber, como que eu faço para ter a lucidez desse encontro, trazer essa memória para o agora, né? O que eu tenho que fazer? Você tem que estudar a espiritualidade, você tem que fazer o autoconhecimento, buscar informações, né? E aí você trilha nesse caminho. E aí você vai buscar isso, até que uma hora isso vai acontecer na sua vida, se você fizer ali a jornada direitinho, seguindo todos os passos, tá? E aí depois, numa outra informação, num livro, numa live do Kleber, você ouviu eu falar ou leu que todos somos médiums. Todos os encarnados têm a capacidade mediúnica, tá? Uns são estáticos, né? São aqueles médiums que só irão se desenvolver a partir de um trabalho pessoal, né? Ele tem ali a intuição, os fatores mais básicos, mas se ele desenvolver isso, ele pode ser um trabalhador ativo, ter comunicação com espíritos, né? Ver espíritos, enfim, algumas coisas possíveis a ele. E tem aí os médiums, né, dinâmicos, que são aqueles médiums que já têm isso sem a necessidade do estudo, né? Sem a necessidade de buscar essa informação. Mas todos somos, tá? Guardada aí as diferenças entre as duas situações. E aí você ouviu o Kleber falar isso? Puxa, que legal. O Kleber falou isso, outras pessoas também falam, eu já li a respeito disso. O que fazer? Mais uma vez, estudar. Mais uma vez, buscar informação sobre isso, buscar as orientações, né, que a espiritualidade já nos forneceu sobre esse caminho e também trabalhar muito, uma questão que eu sempre bato aqui nos vídeos que eu gravo para essa plataforma, falando a respeito de qual é o propósito por trás disso. Qual a necessidade que você tem, né, de falar com a espiritualidade, de ter experiências espirituais. O conhecimento vai lhe trazer o entendimento de qual é essa busca, como tem que ser essa busca na espiritualidade. A partir do momento que você se coloca dentro do estudo espiritual, você começa a entender que eles estão para nós para oferecer conhecimento, para trazer respostas sobre questões que envolvem a nossa vida e caminhos que podemos percorrer na nossa vida. Então, quando você entende que o propósito é esse, eles ajudam você em seus processos. Porque o que você deseja é conhecer melhor a si mesmo, conhecer melhor os mecanismos espirituais e principalmente como um conhecimento que você irá adquirir de que a mediunidade, o serviço espiritual, ele tem que ser colocado e oferecido ao próximo. Então você está ali com as vertentes, né, necessárias para começar esse processo de conexão, né, de troca de informação com a espiritualidade de uma forma lúcida, tá? Não que eles não se comunicam com a gente, tá? Eles se comunicam em tempo integral com a gente, só que a gente não tem a lucidez disso, tá? E aí você está trabalhando, né, todos esses aspectos que eu vim comentando aqui. Selma mandou um abraço para você, Fran. E você está nessa busca, nessa luta, né, de conhecer, de aprender, de aprimorar, de crescer, né? E isso tudo vai abrindo portas, vai permitindo com que você avance nesse processo pessoal, né? E as coisas comecem a acontecer na sua jornada, né? E aí, a partir do momento que você cumpriu toda a exigência, vamos colocar assim, da espiritualidade para ter essa conexão, essa conversa com eles, o que começa a acontecer, Kleber, fisicamente, né? Como que é isso? Eu vou sentir em qual parte do meu corpo, né? É no corpo, em que região do meu corpo, enfim, né? Não há uma regra, né? Não há, assim, algo específico, né? Para todo mundo vai ser assim. É variado para as pessoas, tá? As sensações que acontecem. Há algumas que são comuns, né? Que se repetem em todos os médiuns, né? Todos os trabalhadores, tá?
Bom, você pode ter ali sensações no corpo, sabe? Parece que algo de algum fator de ansiedade está em você, mas você não tem nenhuma razão para estar ansioso, nada está parado na sua vida esperando você, ou algo que vai acontecer no outro dia. Você sente ali, sabe, uma aflição, um incômodo, assim, como se alguém quisesse lhe falar algo e você não está conseguindo ouvir. E aí você fica naquela agonia de querer entender o que aquela energia está querendo dizer a você, né? Esse é um dos fatores que acontece. As pessoas sentem essa angústia, né, por dar uma informação para dar vazão ali àquele processo que está acontecendo ali. Outras pessoas, por exemplo, já ouvi relatos assim, sentem a temperatura corporal aumentar, né, sentem calor, né, em algumas regiões. Por exemplo, no nosso tórax, né, nas costas, nas mãos, nos braços, enfim, ela começa a subir a temperatura corporal e há aí, né, a pessoa que está no caminho do estudo mediúnico fica, e agora, será que é um espírito mesmo? Devo ou não devo, né? O que eu tenho que fazer agora? Como que eu tenho que agir e tudo mais? E por que há o calor, né? Atrito, né? Energias em atrito e você está sentindo isso no físico. Enfim, há pessoas que têm também incômodo nas costas, né? Principalmente na região do humeral aqui, onde é a nossa asa do anjo aqui, né? Porque a espiritualidade usa esse caminho também para tentar ali uma aproximação conosco, uma manifestação com a gente, tá? Então a pessoa se sente ali incomodada nas costas, como se algo tivesse sentado em suas costas, tá? E há esse peso, há essa pressão nas costas, essa vontade de fazer alguma coisa que nós não sabemos explicar o que é. Então são sintomas físicos, né, que nós estamos recebendo através da espiritualidade. Esse peso nas costas não somente é para a espiritualidade do bem, quanto para os nossos irmãos equivocados, tá? Os espíritos negativos, tá? Eles imprimem isso em nós e a gente sente um peso nas costas. Para alguns, né, dependendo aí do tipo do espírito que vai se comunicar, há uma pressão, um incômodo também oferecido na região da cabeça. Então é como se aqui na minha região, aqui da minha coroa, aqui, né, conhecido como o chakra coronário, é como se ele estivesse formigando, como se ele estivesse ali sendo pressionado nesse momento, sabe? Alguma coisa estivesse acontecendo ali que você às vezes até acha que vai acontecer alguma coisa comigo aqui, eu vou desmaiar, vou perder os sentidos aqui, porque estou sentindo algo diferente em mim, né? Tudo isso são espíritos querendo ter essa comunicação. Por que eles estão agindo assim com você? Por que eles estão promovendo isso? Por que a espiritualidade está fazendo isso comigo, Kleber? Eu que estou começando agora, que não entendo quase que nada ainda, eu também não entendo muita coisa. E por que eles estão promovendo isso a mim? Eles estão validando para você que eles estão próximos. Está dando para você ali a dica, ó, estou aqui, né? Você precisa avançar no processo, você precisa conhecer mais os mecanismos para a gente começar aí o nosso processo. E fique tranquilo, eles têm paciência de sobra, tá? Para esperar você no seu processo natural da mediunidade aí, do trabalho espiritual, tá? E aí eles continuam a usar vários, né? Pessoas que têm pressão nos olhos, né? Sentem ali algo nos olhos, ou mesmo pessoas que relatam zumbidos no ouvido, né? Coisas assim, aleatórias pelo corpo, que as pessoas sabem que são processos, né? Para quem estuda isso, né? Claro, sabe que são processos aí mediúnicos, tá? Eu tenho um amigo que ele sofre pressão nas pernas, né? E aí ele sabe que há proximidade de espiritualidade ali, que há um espírito no ambiente. Por exemplo, para mim, uma coisa minha que já me acompanha há muito tempo, né, é o fator de uma pressão na cabeça, né? Eu tenho, quando há muitos espíritos no local onde eu estou, eu sinto uma pressão muito forte aqui, no centro da testa. Eu sei o significado, o porquê, vou explicar a vocês aqui já. O ambiente está com tantos espíritos ali naquele ambiente, que a energia que está sendo absorvida pelo terceiro olho, pelo chakra frontal, é tão intensa que, obviamente, irá incomodar ali, né, todo o processo físico do meu corpo.
porque a informação entra por aqui, vai até a nossa pineal e daí ela percorre caminhos no meu corpo buscando entendimento. Então há esse incômodo, né, muito profundo em mim. Como eu acabei de ver aqui, tem, uma pessoa disse aqui que tem arrepios pelo corpo, né, são provocados por sensações espirituais, sensações dos espíritos, né? A proximidade dos espíritos em algumas pessoas traz esse arrepio, essa impressão no corpo. Até na nossa aula ontem, né, na primeira aula da turma que começou de apometria, eu mencionei, né, nesse sentido, de que quando a gente está na busca, no estudo, né, coisas vão acontecer, situações novas irão acontecer conosco, na intenção de que a gente vá buscar mais e conhecer mais sobre as coisas que nos cercam em nossa vida. Então, o arrepio, essa sensação do arrepio, né, muitas vezes é essa provocação da espiritualidade. Olha aqui, ó, eu estou aqui, né, você precisa olhar para o lado espiritual, vai tentar entender o que é isso, vai tentar buscar o que é essa sensação que você está sentindo. Uns dias atrás, né, eu estava sentado aqui onde eu estou mesmo, que é o nosso ambiente de trabalho meu e da Fran, e eu estava aqui no meu computador, a Fran no computador dela aqui do lado, e eu dei uma olhada, né, de canto, assim, de olho, e vi aqui pela porta que dá acesso à área externa da casa aqui, um espírito entrar, né? E assim, ele estava tão ornamentado, vamos dizer assim, chapéu, camisa, cor da camisa, cor do chapéu, a vestimenta dele, que quando eu vi me causou um arrepio, né? Até mostrei para a Fran na hora. E por quê? Né? A sensação, o impacto energético da visão dele, né? A visão física, que foi uma visão física na hora, e a visão espiritual, deu né, esse arrepio pelo corpo. Né? E o que acontece com todos nós, isso independente do desenvolvimento mediúnico ou não, quando nós sentimos a energia espiritual de um ambiente. Essa energia entra pelo centro da nossa testa e vai em direção à pineal. Ela recebe essa impressão, essa energia, e aí ela dispara pelo corpo, né, e vai até o córtex, que é o nosso processador, que ali é o que vai processar aquela informação que acabou de nos chegar até mim e a você. Se não houver naquela pessoa o conhecimento espiritual, as práticas, o entendimento da vida espiritual, o lado racional, ali, o processamento, ele não vai acontecer, porque não há uma resposta para aquilo, né, na nossa mente. E aí o que é feito? Essa energia que não foi compreendida, ela é direcionada à parte física do corpo. Então há um movimento, há um incômodo, há uma resposta motor ali, porque não houve um discernimento em relação àquilo. Então por isso que os espíritos sempre nos falam, nos orientam da necessidade do estudo, da necessidade da busca pelo conhecimento, né, das informações espirituais, para que quando eu tiver a oportunidade de ter a percepção de um espírito, ele, né, seja entendido ali pelo meu mental, pelo meu cérebro. Então por isso que nós precisamos estudar e estar sempre em busca dessas informações, tá? Eu citei aqui alguns exemplos, né, de situações físicas que podem acontecer conosco, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu estou aqui coçando a orelha, lembrei de uma coisa, a pessoa tem calor nas mãos, soa a mão das pessoas, né, de tanta concentração de energia, enfim, tem várias situações que podem estar acontecendo. Claro, né? Você, se está passando, por exemplo, por um zumbido no ouvido, que é o que eu mais escuto falar, primeiro vá no médico, faça seus exames, né? Se o médico falar, tá tudo bem com você, você não tem problema nenhum no ouvido, então você pode aí fazer uma busca espiritual. Ah, eu estou sempre com dor nas costas. Vai no médico, o médico vai olhar, vai examinar você, não tem nada nas costas, então pode ser aí causas espirituais, tá bom? É uma questão aí de a gente ser responsável com aquilo que acontece na nossa vida, tá? Nós somos físicos e espirituais. Eu tenho que tratar do físico e tratar da minha espiritualidade também. E como fica, Kleber, a questão das emoções, né? Quando eu estou desenvolvendo a minha mediunidade, né? Eu sofrerei alterações de humor, né?
de sentimentos, de sensações, muitas, tá? Variadas, de várias formas, né? Por quê? Porque você vai, a partir do momento que você vai se educando, para alguns médiuns, o lado emocional, ele tende a sofrer ali algumas impressões, algumas situações diferenciadas. Essa pessoa pode ficar nervosa, ela pode ficar tensa ali, porque está recebendo a impressão do campo espiritual daquele ambiente, e aquilo está incomodando ela, e ela começa a ficar raivosa, ela começa a ficar irritada no processo. E muitas vezes não entende o porquê. Do nada eu estava sentado ali, e uma pessoa entrou no ambiente, essa pessoa não me fez absolutamente nada, né? Pelo contrário, foi muito gentil comigo, muito atenciosa, mas eu fiquei com um estado de raiva, né? Porque por que isso aconteceu? Porque provavelmente, não é uma certeza, aquela pessoa estava acompanhada por algum espírito negativo e você teve a captação daquela sensação e aí a resposta, porque não há ainda o intelecto pronto para isso, a resposta foi a raiva em relação àquilo. Aquilo é algo perigoso. Então você sente raiva, você sente um incômodo, tá? Pessoas, muitas vezes, que ficam com sensações, por exemplo, vontade de chorar, né? Por que eu fiquei com vontade de chorar do nada? Eu estava num ambiente, a mesma situação, entrou uma pessoa e eu comecei a ter vontade de chorar, né? Sem parar. Essa pessoa pode estar com um espírito ali junto a ela, que tem, né, esse sentimento, que está angustiado, que está chorando, que está em dor, vivendo um momento difícil, e você está captando essa informação e está ali materializando a mesma coisa, está nesse processo de ter essa sensação, esse lado emocional que acompanha aquele espírito, tá? E pode acontecer uma outra situação, eu vou usar a mesma história, uma pessoa entra e você, quando essa pessoa entra, você sente vontade de começar a falar, né? Começar a dizer coisas, né? Os pensamentos começam a vir, você fala, por que eu estou pensando isso? Por que eu tenho que falar isso? Né? Por que eu preciso falar isso para essa pessoa? Né? Então, vem o pensamento, a reflexão naquela hora. Né? Então, são sensações ligadas às emoções, ao fator emocional que nos cerca também. E aí o desenvolvimento da mediunidade, o desenvolvimento dessa conexão com a espiritualidade, né, vai nos deixar mais sensíveis às coisas. Né? E quando a gente está mais sensível, as emoções tendem aí a perder um pouco do rumo, né, do equilíbrio que nos cerca. Mas isso tudo, para nós, né, nesse momento, quando eu estou começando ali, é um treino que eu tenho que passar. São momentos que eu tenho que viver para ir me educando no processo, para ir crescendo no meu processo individual. Porque eu não posso permitir que o externo domine o interno, né? Eu tenho que tentar ser mais forte do que existe lá fora. E aí isso que está chegando em mim está me dominando, está me vencendo. Então eu tenho que ter esse equilíbrio, esse domínio sobre isso, tá? Eu não estou me referindo aqui, quando eu falo sobre isso, sobre médios físicos, tá? Esses médios físicos, por exemplo, na apometria, há alguns, né? Que têm ali as suas percepções do campo que observado ali no momento do atendimento, que são situações físicas. Ah, Kleber, eu senti em relação a essa pessoa uma dor nas costas, uma dor no joelho, um incômodo no abdômen. Então, assim, essas sensações físicas que essa pessoa está relatando ali, o apometra está relatando para mim, são ali impressões que ela pegou daquela pessoa que está sendo atendida e trouxe para ela como uma informação, tá? Então são médiuns aí que têm essa capacidade de trazer. E claro que isso que ele está sentindo será utilizado, né, para o atendimento daquela pessoa, para a melhora daquela pessoa. Então é diferente o processo, tá? E há muitos, assim, já passaram alguns alunos comigo que têm essas capacidades e é muito bacana, é muito legal, tá? E assim, são provas, né? Eu gosto de dizer que a espiritualidade, ela, com o tempo, ela vai provando para nós, né, as nossas capacidades mediúnicas, as nossas capacidades perceptivas aí do nosso trabalho espiritual, tá? Como que eles fazem isso, né? Por exemplo, sentou uma pessoa ali para ser atendida na apometria, né? A pessoa sentou, ela não disse nada sobre a vida dela,
Provavelmente eu, que estarei ali coordenando o trabalho, sei de algumas coisas da situação daquela pessoa. Eu não falo isso para o grupo para não influenciar o grupo, né? E aí o pessoal faz a percepção. Vamos imaginar que essa pessoa que sentou ali está sofrendo com problema gástrico, né? Ela está ali já há bastante tempo com gastrite, com esofagite e tal, e por aí vai. E aí um dos apometras ali, que o apometra a gente pode colocar ele numa categoria de médium, tá? E aí ele está ali, ele sente, né, muito incômodo abdominal, né, muita dor ali, sensações no abdômen. O que ele está fazendo ali naquele momento? Ele está captando uma necessidade daquela pessoa, algo que ela está sentindo, que ela quer olhar para aquilo, quer tratar aquilo, né, e trazendo como informação para nós ali do grupo. E aí um teve essa captação do lado ali do estômago, né, do lado gástrico, o outro vê questões da vida que ela não está digerindo, então uma coisa vai ligando a outra e somando com a outra, né? Então esses médiuns que têm essa capacidade de pegar a informação para o seu físico estão contribuindo para um trabalho, tá bom? Então, a mediunidade, né, a conexão com a vida espiritual, ela segue por caminhos diferentes. Cada um de nós tem aí algo diferente do outro médium, a forma de sentir diferenciada do outro médium. Então, não há um padrão específico. Há algumas coisas, né, que é perceptível, né, em grupos, em trabalhos, né, médiuns que têm ali algumas características próximas, né. Por exemplo, eu quando estou, né, em alguns momentos da minha vida, isso já acontece com uma certa frequência, quando são espíritos que querem canalizar uma informação para mim, que é diferente de uma incorporação, uma psicofonia, a informação vem pelo topo da cabeça, vem pelo coronário. E aí eu sinto esse formigamento, né, no topo da cabeça e sei que tem alguém ali além de mim, né, isso sempre tem, mas tem alguém ali além de mim que quer participar daquela conversa que eu estou tendo com uma pessoa, né? E normalmente esses amigos, né, que eu desconheço o nome, mas sei muito bem, reconheço muito bem a energia, né? Esse amigo, quando quer falar alguma coisa para a pessoa, orientar a pessoa em relação a alguma coisa, o primeiro sinal que ele me dá é esse incômodo, esse formigamento no topo da cabeça, né? Normalmente são em situações tensas, situações que envolvem processos pessoais ali muito profundos, né? E aí ele se aproxima, né? Eu acho que deve ser uma comunhão com o mentor pessoal daquela pessoa, da outra pessoa, e aí eles começam ali a transmitir as orientações sobre aquilo que aquela pessoa precisa compreender naquele momento, viver naquele momento, né? Claro, né, que eu avalio muito bem o que está sendo dito, né? Fico observando, né, como está sendo construída a fala, o texto e tudo mais, porque é responsabilidade minha, né? E eu fico nessa observação. E eles vão falando, é muito sutil e eu participo desse processo. Normalmente as pessoas não percebem, tá? É muito raro quando alguém percebe, só se for um clarividente muito experiente, né? Eu conheço 2 pessoas que têm essa capacidade de perceber, que já me falaram a respeito disso, que eu vi você assim, eu vi quando você estava falando isso, então essas pessoas de fato conseguem e realmente de fato aquilo estava acontecendo. E por que eu estou dizendo isso, né? Para vocês verem que as coisas não funcionam quando eu quero, né? Os espíritos não vão falar com você ou comigo quando eu quero, quando eu acho necessário, quando eu preciso, é quando eles acham necessário. Quando eles acreditam que aquilo vai ser útil, que é um momento que aquela pessoa que está na minha frente está precisando dessa informação. Ela está vivendo o ápice da transformação em algum sentido. Ela conseguiu. Isso é muito incrível, né? Aquela pessoa que está à frente de mim ali naquele momento conseguiu criar a sua jornada, buscar a sua jornada, até chegar ao ápice desse momento. Então já é um mérito muito grande daquela pessoa, que não fugiu do caminho, que não desviou o caminho. Ela foi para ver a consequência final. E como ela chegou naquele linear de decisão, esse espírito, né, esses espíritos falam através de mim, naquele momento,
para orientar aquela pessoa e aquela pessoa continuar ali, se ela optar por aquilo que eu estou falando, de continuar no seu processo ali, de continuar a sua transformação e a sua libertação, tá? Isso acontece comigo e acontece com outros também, tá? Eu não sou o único, assim. É que muitos, né, não falam, como eu também não falo sobre esse assunto muito, né? Porque eu não preciso chamar a atenção de ninguém por conta disso, né? Não há necessidade nisso, né? E não quero também chamar a atenção sobre isso. Mas muitas vezes eu estou conversando, como eu disse, ou estou dando aula para alguém, né? Ou estou dando uma palestra, qualquer coisa nesse sentido, e há presença espiritual e há a fala deles através de mim, um pouco da minha voz altera em algum sentido, né? Uma construção da fala ali, a palavra em si, e eles transmitem ali a informação, trazem a informação, né? Para que aquela pessoa ali encontre aquilo que ela precisa, ou quando eu estou dando uma palestra, ou quando vocês fazem uma pergunta aqui, talvez possa fugir aí do meu entendimento, da resposta que eu tenho que dar, e eles acabam me auxiliando nesse sentido, tá? Isso aconteceu já muitas vezes aqui durante as lives que eu já fiz aqui com vocês. Muitas pessoas que me mandam mensagem também, eu estou lá, leio a mensagem, né? Muitas vezes as mensagens que chegam, né, para mim são mensagens de dor, né? São pessoas vivendo ali situações complicadas, né, da vida, e aí eu penso, o que eu vou responder a essa pessoa, né? Porque eu tenho as minhas limitações, as minhas capacidades, né? Eu não tenho todas as respostas para as coisas, e eu penso sempre assim, essa pessoa teve ali a ação de me procurar para mandar uma mensagem para mim, um momento de desespero dela, é uma oportunidade que eu tenho de entregar ali uma esperança, um ato de fé, sabe, de amor, né, de crescimento, de renovação. Eu preciso escolher muito bem as palavras, porque isso é muito sério, é muita responsabilidade. E aí eu tenho essa preocupação, né? E nessa hora, os espíritos parecem não, né? De fato, eles me ajudam, me orientam, né? E a coisa acontece. Eu escrevo coisas que depois eu leio, eu falo, da onde saiu isso? Eu não tenho toda essa eficiência nessa escrita, né? Nessas palavras, nessa ternura, nesse jeito de colocar as coisas, porque para quem me conhece na individualidade da minha vida, né? O Ciro está aqui que me conheceu ontem, né? A Fran, que já está comigo. Falando da Fran, gente, né? Já são aí 24 anos de casamento hoje, hein? Isso é uma vitória para mim e para ela, né? Meu filho até brincou hoje. Se eu tivesse cometido algo criminoso, eu estaria já em liberdade, né? Eu sou muito direto, muito rápido nas coisas, muito franco, né? Como eu brinco com o pessoal, eu não tenho tempo a perder com as coisas, então vamos economizar o tempo. E muitas vezes eu estou escrevendo ou falando alguma coisa para uma pessoa e muda essa construção, muda a forma, né, de eu falar ali. Isso 100% de certeza que é o plano espiritual em parceria comigo ali, né? Eu não queria usar a palavra usando, né, porque parece uma coisa invasiva, né? Mas trabalhando em parceria comigo ali para trazer a resposta ali, a informação necessária para aquela pessoa, para aquela situação, tá? Eu até comentei disso sábado lá com o pessoal, né, na aula, que muitas pessoas, né, mandam mensagem para mim de entes queridos, né, que desencarnaram de formas muito, né, ruins, vamos colocar assim. Eu não posso usar a palavra aqui, o que aconteceu, e eu leio aquilo e falo, como eu vou, né, ajudar a pessoa nesse momento, porque é muito difícil, né, a pessoa conseguir alguma coisa, aceitar alguma coisa nesse sentido. Bom, enfim. Então eles usam. Por que eles usam a mim e poderão usar a vocês também? Isso não é uma coisa que é uma exclusividade minha, longe disso, tá? Não pensem assim. É uma questão de se colocar nesse caminho, é uma questão de buscar essa informação na vida de vocês, se preparar para isso, que o processo acontece. Como eu sei de outros também que acontecem, outras pessoas que acontecem da mesma forma. Então, é só buscar o conhecimento, é só buscar aí o caminho, né, o preparo para isso, que certamente, né, você fará algo assim, você irá trabalhar assim.
Muitas vezes já tive essa percepção, né, de médiuns que ainda não estão desenvolvidos o suficiente, mas dadas situações que eles estão nos trabalhos mediúnicos, a espiritualidade faz a parte dela, ou seja, ela, entre aspas, invade o médium naquela hora e faz com que o que sai ali em palavras seja a vontade do espírito e não a vontade do médium ali, tá? Então eu já percebi isso, mas é o caminho de desenvolvimento aí individual de cada um, né? E nós temos que respeitar cada um nos seus momentos, na sua vida, nas suas trajetórias pessoais, tá? E a gente tem que desenvolver isso porque a espiritualidade, né, eu já disse isso algumas vezes, ela quer a todo momento, né, a toda hora, né, falar conosco, orientar a mim e a você. Eles estão, assim, ansiosos por essas comunicações, por essa vontade de falar conosco, mas não acham bons ouvidos para ouvir, né? Eu preciso ter esse ouvido treinado para ter essa comunicação com eles, receber essa orientação. Então, se você quer, né, ter contato, se você quer ter uma conversa com o plano espiritual, quer passar por esses momentos que eu passo, que outros passam, não sou o único nesse sentido, é só você trilhar o caminho, tá? E não é você devorar um monte de livros, como eu tenho aqui na minha sala aqui, né, atrás de mim, como tem aqui numa sacola no chão, enfim, tem livro para todo lado aqui. Não é isso, tá? É a reforma íntima, é a reforma pessoal, sabe, você olhar para as suas questões ali, né, que você precisa controlar, como eu, e conforme você for melhorando isso, os seus propósitos e tudo mais, as coisas começam a acontecer. Então, dores físicas, né, que existiam no passado, na sua mediunidade, como quando você começou, quando eu comecei, elas vão deixando de existir e passam a ser comunicações mais, sabe, mais rápidas, mais fáceis, né? Sem processos físicos envolvendo a situação toda. Por quê? Porque você vem se educando, você vem, né, trabalhando a si mesmo, né, construindo você de uma forma diferente. Então, não há mais a necessidade de, sabe, como a gente brinca entre alguns médiuns, de explodir no físico a energia. Ela vai explodir no mental. E aí você saberá o que está acontecendo naquele momento, né, a níveis de plano espiritual. E quando você desenvolver a mediunidade, quando você trabalhar essas questões, por exemplo, nas partes emocionais, você não vai sentir a vontade de chorar, né? Você vai entender que aquela pessoa está triste, que aquela pessoa está quase que explodindo ali, caindo, né, sobre si mesmo, porque não está suportando a vida, né? Ou você não vai sentir a dor física, você vai entender que aquela pessoa não está digerindo bem a vida, né, na região do abdômen, ali como eu citei. Então você vai avançando e as coisas vão se tornando melhores, né? Para que a gente entenda um pouquinho da comunicação dos espíritos, há duas formas, por exemplo, na psicofonia, né? Na psicofonia ou na incorporação, que para mim, no meu ponto de vista, são a mesma coisa, um pouquinho diferente em alguns aspectos. A incorporação, muito realizada na Umbanda, por exemplo, o espírito ali entra entre os seus corpos energéticos e se utiliza ali desses 7 corpos, entre um deles, para assumir parte da sua coordenação motora, né, e para assumir ali o seu aparelho vocal, né? Então ele impregna energia sobre o pescoço, sobre a articulação das palavras, sobre o pensamento, enfim, várias coisas, e fala. Então aí pode ser que mude a voz, né? Mude ali algumas coisas na entonação, enfim, e dá essa característica da fala. E há a comunicação aonde é transmitida pelo mental, né, na psicofonia, aonde não há alteração da fala, né, simplesmente o espírito está próximo ali, emitindo a sua vibração, né, para a mente do médium, e o médium está falando ali, relatando sem alteração da voz, tá? E sem controle motor, tá? Então ele está ali. E há a canalização,
que é o que vem, né, de planos superiores, vamos colocar assim, e você sente ali no coronário essa energia entrando, e não há alteração de voz, não há alteração de fatores motores, tá? Então, são alguns modelos aí de comunicação com os espíritos. Ouvir os espíritos, muitas pessoas acham, né, que o espírito virá falar no seu ouvido, assim, do seu ladinho, olha, você precisa fazer isso, né? Não é bem assim que a coisa funciona, eles vão falar dentro da sua mente, tá? E aí você vai ter ali a construção da conversa dentro de você, tá bom? Então são fatores aí para serem estudados, treinados. Qual o melhor lugar, Kleber, para mim treinar isso? Dentro de uma casa espírita, dentro de um centro de umbanda, grupos que se propõem a esses estudos e a essas práticas, que pela experiência dos mais antigos ali, pelas vivências que eles tiveram, eles vão poder ali lhe auxiliar, lhe amparar nisso, né, e conduzir você a esse desenvolvimento, tá bom? Então é isso, pessoal. Já falei aí bastante sobre esse assunto. Lembrando que você quer participar de um evento comigo na próxima sexta-feira, né, não vai ser aqui nessa plataforma, vai ser em outra, onde eu vou falar aí sobre os mentores, né? E no final eu vou conversar um pouquinho aí, fazer uma meditação, na verdade. Vou fazer uma meditação com todo mundo, né? Para buscar aí uma conexão com mentores, tá? Vai ser em outra plataforma, porque eu gostaria de interagir com o pessoal para saber aí como que foi o processo, né? Se for possível, né? Porque se tiver muitas pessoas, eu não vou conseguir conversar com todo mundo, né? Mas vou fazer o possível para ouvir todo mundo, tá? Então vamos lá, gente. Vamos ver as perguntas aqui, o que vocês reservaram para mim nesta noite. Já agradeço a todo mundo a presença aqui, a participação. Tem mais novidade chegando aí. O pessoal, eu vi que colocou lá no grupo, né? Que gostariam de ter um curso de apometria online. Eu estou conversando isso com a Fran, que é quem manda, na verdade, em tudo. E a Fran aí concordando comigo, me ajudando. Vai ser uma plataforma de reunião, Maria, provavelmente, tá? A Fran me ajudando no processo, provavelmente eu faça alguma coisa, estou pensando nisso ainda, para vocês aqui que estão lá no grupo de um curso de apometria, tá? É isso. E a gente vai fazer uma semana também especial, onde eu vou falar sobre projeção astral a semana inteira, tá? Projeção astral, sonho lúcido, enfim. Então, para quem já me segue aqui, sabe que terça, quarta e quinta eu faço live aqui às 1h30 da tarde, quarta-feira à noite às 20h30 e domingo, hoje, às 20h30. Então seriam aí 5 lives seguidas sobre projeção astral, tá? E aí vou gravar esse conteúdo, vou editar esse conteúdo e vou disponibilizar esse conteúdo para o pessoal aí, para estudar e com outras coisas que virão junto aí nesse pacote aí, que é uma coisa que a gente está trabalhando também, beleza? Então vamos às perguntas.